Primeira coisa, qual é a iniciativa desse nosso encontro chamado de Atos 9? Nós estamos fazendo aqui uma experiência de estudo da doutrina católica, porque a doutrina católica, ela foi deturpada por muitas maneiras que foram ensinadas errado para nós. Então, por causa desses erros, nós temos muitas dificuldades, nós temos muitas ideias que, na verdade, não são católicas, e essas ideias que não são católicas, algumas são apenas nocivas, outras, além de nocivas, também são heréticas. E a heresia, ela é um caminho que impede a vida espiritual de acontecer. Quando vivemos uma heresia, e a igreja sempre combateu as heresias. Quando nós estamos embebidos numa heresia, nós estamos incorrendo em um erro. E num caminho de erro, não é possível ter vida espiritual. Vida espiritual só floresce quando nós temos a correta doutrina. Então, por causa do Atos 9, vocês estão me obrigando a voltar a estudar muita coisa. E é isso mesmo, vamos voltar a estudar. Então, a iniciativa é que a gente faça um caminho doutrinário, de estudo. E eu já aviso a vocês que estudar as coisas de Deus são doces, mas também são áridas. Então, nós não vamos ter muitos momentos, voltados para práticas de oração. Nossos momentos serão voltados para a formação, especialmente a formação doutrinária. Nós vamos ter alguma coisa sobre Bíblia, mas o nosso foco, o nosso acento será sempre doutrina. Doutrina, porque uma sã doutrina nos ajuda a ir para frente. Uma doutrina correta sobre a igreja nos ajuda a caminhar. Hoje, especificamente, qual será o nosso tema? Purgatório. E aqui nós já temos uma grande complicação, porque muitas pessoas só conhecem a doutrina do purgatório a partir dos nossos opositores. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque nós vivemos na igreja sempre momentos de defesa e momentos de ataque à igreja. Por exemplo, a igreja, quando definiu a doutrina sobre o purgatório, ela estava aqui no século XVI, no grande concílio chamado Concílio de... Qual foi o concílio do século XVI? Concílio de Trento. Quando foi o outro concílio depois de Trento, que foi um concílio tão geral quanto este? Vaticano I, que foi interrompido por causa das guerras italianas, e depois tivemos outro concílio geral, que foi o Concílio Vaticano II, do qual estamos distantes pelo menos quantas décadas? 6 décadas do Concílio Vaticano II. Eu repassei aqui o Concílio de Trento, e eu estava achando interessantíssimo, porque é um concílio muito pastoral. Tanto que ele diz assim, em uma certa altura: o pároco deve dizer isto, isto e isto na sua comunidade. E isso é bom, porque, agora eu vou fazer uma pequena ressalva, porque o novo catecismo, que é o catecismo de São João Paulo II, e que foi reformado pouquinho por Bento XVI, e um pouquinho, acho que só Bento XVI que reformou. O catecismo, ele é muito mais pastoral também. Então, este aqui, ele é muito tranquilo. A gente entende as coisas de imediato. Então, vamos lá. Purgatório. Aqui é a primeira doutrina sobre o purgatório. A outra vez em que se cita o purgatório é no Concílio de Florença, e no Concílio de Florença, se não me engano, século XII. E aí depois volta aqui em Trento. Padre, vamos só fazer um preâmbulo, tá bom? E por que o Concílio de Trento foi convocado? O que acontecia no mundo durante o Concílio de Trento? Era o período da Contra-Reforma.
E a gente tem que sempre fazer a seguinte reflexão: a reforma não começou com Lutero. A reforma protestante, ela tem a sua raiz, na verdade, na Inglaterra. Isso em termos de Ocidente, porque no Oriente, o grande cisma do Oriente foi o cisma lá de Constantinopla. O cisma do Ocidente é que é esse cisma que nós temos várias etapas. Uma dessas etapas do cisma do Ocidente é a etapa anglicana, onde nós temos uma ruptura da igreja que não foi por causa do casamento de Henrique VIII. Não vamos ser bobos, não vamos achar que um país ia romper com a Igreja Católica, porque toda a civilização ocidental, ela é formada pela Igreja Católica. É a Igreja Católica que é o grande filtro que traz mundo judaico e mundo grego, mundo romano, e transforma isso numa civilização que é a civilização ocidental, que está em declínio, que está em derrocada. Aquele cisma foi provocado por qual razão? Sempre, meus irmãos, observem que esses cismas e os grandes problemas que nós temos aí ligados a eles também têm ligação com alguma coisa que se refere a dinheiro, aos banqueiros. Quem era que queria se separar da Igreja de Roma? Você sempre teve aquela mão invisível que o Adam Smith fala, né? Querendo controlar o mundo. Então você tem essas forças. Depois você tem os príncipes lá da Alemanha, da atual Alemanha, que lá tinha outro nome, os príncipes de lá que deram abrigo a Lutero, que nem era o maior reformador da época. Vocês tinham outros reformadores muito mais inteligentes. E por que Lutero foi escolhido? Porque Lutero era o mais feroz. Lutero era o que tinha mais ferocidade nas suas palavras. Por exemplo, Lutero, ele diz que se arrepende dos dias em que celebrava o que ele chama de missa seca, que era a missa que nas igrejas antigas, não sei se vocês vão recordar, você tem vários altares. Qual o nome do altar principal? Tem que ir pelo beabá, né? Vamos lá. Qual o nome do altar? Altar-mor, porque é o altar principal. Mas você tinha vários altares laterais e os padres rezavam as missas simultaneamente. Você podia ter até 20 missas acontecendo nas intenções dos fiéis que apresentavam ali, e a missa principal era a missa do altar-mor. Lutero dizia que tinha se arrependido, e ele vai dizer coisas terríveis contra a Santa Missa, contra a Eucaristia. Então você vê que não é um intelectual como as pessoas querem pintar. Na verdade, ele tem duas coisas. Ele era um bom orador e era também bom de retórica, mas intelectual ele não era. Me perdoem aqueles que gostam dele, que aqui eu acho que a gente vai conseguir demover essa ideia, né? Então, vocês têm várias reformas. E vocês têm um outro reformador, que é Calvino, que a gente às vezes esquece, porque Calvino era muito mais complicado do que Lutero, porque Lutero ainda manteve estrutura de igreja. Calvino já não mantinha. E você tem outro também, que é também deixado de lado, que é Karl Stade, que esse ainda era mais revolucionário ainda. Ele defendia que a religião era para ser vivida somente em pequenas comunidades isoladas. Então, essas são as mentes, né? E essas mentes, elas conseguiram muita adesão. Por qual razão? Porque você tem um processo de perda de todo o poder temporal da igreja nessa época, por causa das guerras que aconteciam sucessivamente, e você tem também uma abertura que foi dada pelo Renascimento a ideias que eram ideias contrárias às ideias do Evangelho. Então você tem um sopro que vem ali e isso vai realmente soprar no mundo inteiro.
inclusive no nosso país. A maioria das mentes que formaram o nosso país eram mentes maçônicas, que já é outra vertente do iluminismo. Então a gente tem que começar a colocar as coisas, né, para que ninguém fique achando que tudo é uma jihad, tudo é uma guerra religiosa. Não é. Tem muita coisa que você vai provocando ao longo dos anos. Então vamos aqui explicar, né, por que o Catecismo de Trento é tão didático dessa maneira, como eu vou ler agora. Estamos aqui no 5º artigo, que é sobre os novíssimos, porque o Catecismo de Trento ele se estrutura como? Ele vai falar sobre o credo, depois sobre os mandamentos e depois sobre os sacramentos. E o novo catecismo é a mesma coisa, só que incluiu-se a oração. Aí nós temos no 5º artigo do credo, no capítulo 6º, sobre os infernos e sobre o purgatório. Sobre o purgatório, há também um... Não é o mesmo, não. Há também um fogo de expiação, no qual, por certo tempo, se purificam as almas dos justos, até que lhe seja franqueado o acesso à pátria celestial, onde nada de impuro pode entrar, segundo Apocalipse 21, 27. Consoante as declarações dos santos concílios, especialmente o concílio de Florença, como eu tinha citado, esta verdade tem por si os testemunhos da Escritura e da tradição apostólica. O pároco deve, pois, apregoá-la com maior desvelo e assiduidade do que nenhuma outra, porquanto chegamos a uma época em que os homens já não suportam a sã doutrina, como se diz em 2 Timóteo 4:3. Então, o que é o purgatório, segundo a definição dogmática? O purgatório é um fogo. E essa ideia do purgatório enquanto fogo é tirada de onde? Marcos 9, Mateus 5, Filipenses 2, Atos 2, Atos 9, Apocalipse 9, Apocalipse 21 e o Concílio de Florença. Século... Não diz aqui, depois eu vou pesquisar. Então, é um fogo, porque o fogo está associado à purificação. É um fogo de expiação, no qual, por certo tempo, se purificam as almas dos justos. Aí daqui, nós vamos passar para o Concílio de Florença. O Concílio de Florença, vocês vão encontrar a partir dessa obra chamada Denzinger. É um autor que pega exatamente todos esses temas antigos. Agora me deixe achar aqui, porque o negócio aqui, a letra é pequena. A sorte dos defuntos. Nós estamos aqui na bula da união com os gregos. A sorte dos defuntos. Igualmente, se os verdadeiros penitentes falecerem no amor de Deus, antes de ter satisfeito com frutos dignos de penitência o que cometeram ou deixaram de fazer. Quais são os pecados que vão ser purificados no purgatório? Os pecados cometidos e os pecados de omissão. Os que cometeram e os que deixaram de fazer. Suas almas serão purificadas quando? Depois da morte, com penas no purgatório. E para que recebam o alívio destas penas, ajudam-nos os sufrágios dos fiéis, a oração dos vivos. Onde é que o senhor encontra isso, padre? Livro de Jó. Primeira, livro de Jó diz que a oração de Jó serviu para pagar os pecados dos filhos dele. Segunda citação, livro de Jó, todas as Bíblias têm, até as protestantes, sim ou não? Segunda citação,
Livro dos Macabeus. Livro dos Macabeus, todas as Bíblias têm? E por que que Lutero retirou exatamente os livros que fundamentavam os sacramentos da igreja? Como Tiago, como Macabeus. Por que que ele retirou? Porque foi um intento provocado, foi um intento pensado. Eu não quero uma religião sacramental. Não quero sacerdócio. E vamos chegar lá ainda. Então, as almas dos fiéis que estão no purgatório dependem de quê para se salvar? Oração dos vivos, primeira coisa. Segundo, sacrifício da Santa Missa. As orações, as esmolas e outras práticas de piedade que os fiéis costumam oferecer pelos outros fiéis, segundo as disposições da Igreja. Aqui é a doutrina de Florença sobre o purgatório. Me lembrem de falar sobre essa questão de Lutero e a não vontade dele, né, a falta de vontade de ter uma igreja sacramental. Agora vamos para outra definição, também do Concílio agora de Trento, porém mais esclarecido do que do Catecismo, porque uma coisa, gente, é o Catecismo de Trento, outra coisa, que é o que está aqui, são as definições do Concílio de Trento. Entenderam a diferença? Vamos explicar. Tudo que estava no Concílio Vaticano II entrou aqui no Catecismo? Não. Deixa eu lembrar aqui qual é o cânon. Se alguém disser que a qualquer pecador penitente, depois que recebeu a graça da justificação, é perdoada a culpa e cancelado o débito, é esse aqui. Cânon 30 do Concílio de Trento. Se alguém disser que a qualquer pecador penitente, depois que recebeu a graça da justificação, é perdoada a culpa e cancelado o débito da pena eterna, de modo que não lhe fique débito algum de pena temporal, para descontar neste mundo ou no mundo futuro, no purgatório, antes que lhe sejam abertas as portas do reino dos céus, seja anátema. O que é que esse cânon está dizendo? Além da situação de pecado, e foi aquela polêmica que muita gente trouxe, que eu acho que foi o Frei Gilson que falou. Eu me confessei, meus pecados estão perdoados. Eu ainda vou para o purgatório? Sim ou não? Para quê? Para pagar as penas. Qual é a saída que eu tenho para não pagar essas penas no purgatório? Começa com I. As indulgências. E aqui eu quero logo desfazer outra polêmica. Indulgência não tem a ver com dinheiro. Por exemplo, nós estamos agora num ano santo da igreja, um ano jubilar. Vocês precisam pagar alguma coisa para entrar numa porta santa? Vocês pagam para se confessar? Vocês pagam para receber indulgência? Então a indulgência é isso. E para que serve a indulgência? Vamos juntar as ideias agora. Para retirar as penas que eu pagaria nesta terra ou no purgatório. Ótimo aí. Então, aqui nós temos um conceito que é doutrinário. Que conceito é esse? Além do arrependimento, eu preciso oferecer a Deus obras, obediência à lei, frutos de santificação que apaguem as penas que eu tenho aqui. Ai, padre, eu não entendi nada disso. Vamos explicar agora. Quando uma pessoa morre e deixa uma dívida, quem é que assume essa dívida? Quem que assume?
a família, os parentes assumem a dívida. Seja ela de dinheiro, seja ela moral, seja ela de sangue. Não é assim que acontece na realidade? Então, se eu não pago essas penas, elas persistem. A gente chama isso de pecado irritante, né? Elas persistem. E eu vou pagá-las aqui, através dos meus sofrimentos da vida. Por isso, não fiquem reclamando quando vocês passarem por um sofrimento. Ai, padre, viraram o rosto para mim, o que é que eu faço? Ofereça a Deus. Ai, padre, eu estou sofrendo muito para fazer uma boa ação. O que é que eu faço? Ofereça para diminuir o seu tempo do purgatório. E por que no purgatório vai ter tempo? Aqui agora vamos entrar no conceito filosófico, tá bom? Vamos agora mudar de tema. Agora vamos para a filosofia. Por que existe um tempo no purgatório? Porque, segundo o que eu vou ler daqui a pouco, a pessoa estava em estado de graça, mas ainda tinha penas para pagar. Não estava ainda com todas as dívidas, com a misericórdia, quitadas. Então essa pessoa vai sair deste mundo, vai passar pela primeira dor que ela vai passar, que é a dor da morte. Então a morte mesmo já é uma ocasião de pagar as penas. Uma pessoa que antes de morrer sofre, uma pessoa que adoece antes de morrer, uma pessoa que antes de partir passa por um sofrimento físico, uma pessoa que adoece durante dias antes de morrer. O que é isso? Pagando as penas antes de partir. Então, como dizem os santos, nesta hora nós temos uma grande alegria, porque eu já estou pagando aqui, não vou pagar no purgatório. E por que no purgatório é tão ruim, padre? Primeiro, porque tem um fogo de purificação. E todos os santos videntes, mas atenção ao que eu vou dizer, santos videntes não correspondem à doutrina. Os santos mais próximos de doutrina são os santos doutores da igreja. Quando a igreja declara um santo doutor, está dizendo o quê? Tudo que essa pessoa escreveu, você pode confiar. Mas mesmo assim, santos doutores não estão acima da doutrina da igreja, do magistério da igreja. E nós estamos agora acompanhando magistério. Eu ia falar da segunda citação, né, que Lutero omitiu, que era a citação do livro dos Macabeus. No livro dos Macabeus diz que foram ofertados sacrifícios pela alma daqueles que foram mortos pelo Império Grego, pelo rei grego. Então aqui vocês têm, mais uma vez, pessoas que estão oferecendo para as almas que já morreram, das pessoas que já morreram. Então, aqui está o ponto entre igreja católica e igreja protestante. Qual é o ponto? No mundo protestante, o que é dito? E isso é o baixo protestantismo, viu? O protestantismo que chegou até nós é o protestantismo americano, pentecostal. O protestantismo europeu não chegou aqui. O nosso protestantismo, ele é uma vertente, o nosso que eu digo do Ocidente, né? Das Américas. Ele é uma vertente de uma doutrina que começa no século XVII, chamada de pietismo. É de lá que vem aqueles homens vestidos de preto. Já compraram aquela aveia? Aveia quaker. O que é um quaker? Quaker eram os líderes religiosos do pietismo que defendiam a ideia de fenômenos. Quaker porque eles se tremiam. Quando você vê a irmã Nadir tremendo nos vídeos, ali é um novo jeito de viver o pietismo. No pietismo, você está ligado muito aos fenômenos corporais. E o pietismo entrou na Igreja Católica também, na França, a partir de um padre que criou uma doutrina chamada de quietismo. Inclusive, foi tão famosa essa doutrina que um rei da França, que, se não me engano, foi Luís XVI, ele era quietista. E o que o quietismo defende? Que você não precisa interferir na história. Deixa que Deus resolve.
É importante que você fique com a sua alma quieta, que a sua alma fique em paz. O resto Deus resolve. E foi de fato o que ele fez, né? Então, os Quakers é que vão para a América do Norte primeiro, e ali eles vão fundar aquelas igrejas protestantes que depois vão encontrar o pentecostalismo moderno, e é o protestantismo que hoje a gente experimenta no Brasil. Nós não temos no Brasil, por exemplo, grande número de igrejas de igrejas protestantes luteranas, de igrejas protestantes calvinistas. Nós não temos. Eu encontrei no Rio de Janeiro, uma igreja antiga, por sinal, encontrei em São Paulo, aqui no Nordeste, acho que no Recife a gente tem, mas não é comum. Agora, igreja pentecostal, igreja evangélica pentecostal, tem muito ou não? E é o que as pessoas acessam. E essas igrejas, elas fazem uma mistura, elas fazem um sincretismo das doutrinas que eles escutam. E uma das doutrinas que eles escutam sobre a morte, qual é? Tudo isso para chegar aqui, né? O nó é grande, viu? Qual é a doutrina evangélica, gospel, sobre o purgatório, sobre a morte, melhor dizendo? Quando você morrer, você vai dormir. Lembram? Você vai dormir. E você vai acordar quando? No dia da ressurreição. Então não precisa fazer velório, não precisa rezar pela alma, não adianta porque morreu, acabou. Não é assim que muitos dizem? Só aí já é a junção de duas doutrinas. Uma delas é uma doutrina errática, que vem da interpretação de São Paulo, de que aqueles que morrem estão esperando. E aí traduziu-se como a espera, o sono. Mas, na verdade, não há sono depois da morte. O sono é a própria morte, não é? É o torpor de morrer. A alma, assim que morre, e aqui entramos na doutrina bíblica e católica. O que acontece com a alma assim que morre? Primeira coisa, todas as pessoas que estão vivas, alma e corpo estão unidas. Existe ser humano sem alma? Existe ser humano sem corpo? Não. Mas o que é a morte? O que é a morte? Segundo o catecismo da igreja, é um momento de separação. O que é que separa de quê? O corpo, que é o nosso princípio que veio de Adão e Eva, ele morre. E assim morre toda a nossa linhagem. Por isso que os laços de sangue acabam quando? Na hora da morte. Morreu o corpo. O que é que eu faço com o corpo de um batizado? Aliás, com qualquer corpo, mas especialmente de um batizado, o que é que você faz? Eu posso celebrar missa para não batizados? Não, só posso celebrar com uma exceção. Qual é? Crianças que morreram antes de serem batizadas. Mas adultos, apóstatas, hereges, não posso rezar missa. Gente, isso é tão sério. Aqui na paróquia ficaram com raiva de mim, porque puseram a intenção. A rainha Elizabeth II, eu falei, apaga agora. Não tem como rezar por ela. Ah, mas a bichinha fica no canto dela. Não posso, gente. A missa é ofertada por quem? Para quem tem a comunhão dos santos. Quem é que tem comunhão dos santos? As almas que foram batizadas. Então, só tem uma exceção de celebrar a missa de exéquia para um não batizado. Qual é? Rezar pelo Silvio Santos, que era o quê? Era judeu, da família Abravanel, família de judeu. Então, a gente precisa só compreender isso para eu chegar onde eu quero chegar aqui. Na hora que se morre, o corpo deve ser honrado. Como é que a gente honra o corpo de um batizado? Não sepulta sem roupa. Veste ele. De preferência, qual a cor da roupa? Branca, que é a mesma cor da roupa do dia do batismo. Segundo, você não deixa o resto mortal ou os restos mortais no escuro. Tem que ter sempre uma vela acesa.
Porque no dia do batismo também teve uma vela na mão dele, que era a luz da fé, passada pelo pai ou pelo padrinho. Terceiro, o padre ou o ministro idôneo que vai fazer a encomendação do corpo, ou recomendação, os dois nomes são válidos, ele também asperge com água, porque no dia do batismo aquele corpo também foi aspergido com água, foi banhado na água. Então você tem as mesmas honras nos restos mortais que teve no dia do batismo. E por que se faz tudo isso? Porque durante a vida daquela pessoa, aquele corpo foi templo do Espírito Santo. Por que é tão importante batizar? Porque quando eu sou batizado, Deus começa a habitar em mim. Eu me torno uma igreja viva. E o que se faz pela alma da pessoa? Aí nós já lemos aqui o Concílio de Florença. Sufrágio, oração, sacrifícios, ofertas, santas missas, obras de caridade e indulgências. Tudo pela intenção daquela alma. Padre, e essas coisas vão chegar até aquela pessoa? Deixa eu dar um exemplo. Se você pedir para eu rezar por você, essa oração chega até você ou não? Por que minha oração se comunica com você? Porque você e eu somos da mesma família. Qual é a nossa família? Igreja Católica Apostólica Romana. Entre nós existe uma comunhão. E todas as orações que nós elevamos ao céu servem por você. Por isso que os padres rezavam aquelas missas aqui de lado, várias missas, porque aquelas missas serviam para a igreja inteira. Vamos agora para a hagiografia. A hagiografia é o estudo dos santos. Santa Teresinha diz o seguinte: quando um pecador peca, toda a igreja sofre. É verdade isso ou não? Porque nós estamos em comunhão. Mas quando uma alma se santifica, toda a igreja se eleva, porque nós também estamos em comunhão. Por isso, a oração pelas almas dos que morreram. Padre, e como é que aquela pessoa vai existir na alma? Nós temos 3 princípios, segundo o texto de São Paulo. Nós temos corpo, que ele chama de sarx, nós temos mente, que ele chama de psique, e nós temos alma, que ele chama de pneumat. Pneumat, psique e sarx. O que é que morre? Corpo. Alma morre? Isso até os pagãos já sabiam. Quando você vai ler Platão, o que é que ele diz? Imortalidade da alma. Então, almas não morrem. Agora ele errou porque ele dizia que as almas iam e voltavam. Aí ele errou. Ele misturou judaísmo com o mundo hindu. Então aqui nós temos um problema. Qual o problema? Minha alma não morre. E a minha alma se gruda na minha psique. Então quais são as 2 coisas que são ali levadas até a presença de Deus? Minha alma e a minha mente. Por isso, tirem também do coração outra heresia que vem de Orígenes, que é uma heresia onde muitas pessoas acham que quando morrerem vai apagar tudo da cabeça. Não vai apagar tudo, não. Pelo contrário, quando você morrer, toda a sua vida, desde a hora que Deus fez sua alma até a hora que você morreu, você vai lembrar de tudo. Hoje, vocês conseguem lembrar de tudo que vocês viveram? Lembram do que comeram ontem no café da manhã? O que foi? Cuscuz com ovo. Esqueceu o café. Já esqueceu. Então, a nossa mente, porque vai estar desligada desta concretude, ela vai lembrar de todas as coisas. E é nessa hora, e aqui o que eu estou dizendo, vocês vão encontrar numa obra chamada Tratado sobre os Novíssimos, de um autor chamado Fainer, que foi o que eu trabalhei na minha monografia de filosofia e de teologia,
que era sobre morte e ressurreição. A de teologia, perdão. Então, ali é dito que na hora da morte eu tenho essa dor. E a minha alma, ela então volta para Deus. Mas volta para Deus para quê? Para ser julgada. E por que que minha alma tem que ser julgada? Porque eu preciso tomar consciência de tudo que eu fiz na minha vida. E vai aparecer diante de mim tudo que eu fiz na minha vida. De bom e de ruim. E naquela hora acontecerá o chamado juízo particular. As almas, então, nossas almas, espero eu, passarão pelo purgatório de acordo com o tempo determinado. Quem tiver muitas penas para pagar, vai passar muito tempo. Quem tiver poucas penas, vai passar pouco tempo. E lá no purgatório, eu vou repetir para poder fixar, tá bom? Lá no purgatório, será possível a gente rezar pela nossa alma? Não. Porque o tempo, segundo outro evangelho do Senhor, do rico e Lázaro, o tempo de conversão quando é? É agora. Até a última hora eu ainda posso me converter? Até no último segundo de vida posso me converter? A pessoa está lá, acabou de sofrer um acidente, está ainda se debatendo. Pode rezar por ela? Pode. Inclusive pode até batizar se não for batizada, porque ali pode acontecer a salvação da pessoa. Segundo o pessoal que estuda neurociência, aí eu não vou entrar nesse campo, mas eu vou só citar. A morte, ela não é algo instantâneo, né? Morreu, vai subindo, não. Ali você ainda demora. Segundo eles, demoram minutos. Tem minutos onde a alma vai se desconectando do corpo. É nessa hora, inclusive, que algumas pessoas que tiveram experiência pós-morte, elas veem a cena da morte e depois voltam, né? Acontece isso. Não é viagem astral, viu? Não é projeção astral. É, de fato, a morte e depois a pessoa voltou. A alma que foi julgada passa pelo purgatório e ela vai ser purificada pelo fogo do purgatório. Que purificação é essa? Das coisas que não deu tempo ou que você não teve vontade de se libertar. Então, o purgatório jamais pode ser pensado como um castigo. O purgatório, na verdade, é o quê? A última chance que Deus nos dá. É a última porta de misericórdia. E o purgatório está amparado onde, padre? Exatamente nesses textos que eu falei e em um dos textos de Daniel, onde ele também manda rezar, manda oferecer sacrifícios por aqueles que estão no fogo da purificação. Também o texto de Daniel foi tirado uma parte por Lutero. Então, por isso, a confusão só aumenta. Podemos avançar? Sobre o purgatório. A questão do purgatório foi tratada juntamente com a das indulgências pela primeira vez em 25 de julho de 1547, em Bolonha. Qual foi a sentença? Qual foi o decreto sobre o purgatório que a Igreja proferiu? Já que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, a partir das Sagradas Escrituras e da antiga tradição dos padres da Igreja, nos sagrados concílios e mais recentes neste sínodo, ensinou que o purgatório existe e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelo sufrágio dos fiéis e, sobretudo, pelo sacrifício do altar. O Santo Sínodo prescreve aos bispos que se empenhem diligentemente para que a sã doutrina sobre o purgatório, transmitida pelos santos padres e pelos sagrados concílios, seja acreditada, mantida, ensinada e pregada por toda parte. Nas pregações populares dirigidas ao povo rude, evitem-se as questões mais difíceis e sutis, que não levam à edificação e com as quais geralmente não se incrementa a piedade. Assim também, não permitam que se divulguem e tratem pontos incertos
ou que possam parecer falsos. Proíbam ainda como escândalo e estorvo para os fiéis aquelas questões que dizem respeito à curiosidade ou à superstição ou têm sabor de lucro torpe. Por exemplo, quem é que está no purgatório? Quais são as almas que foram para lá? Quem está no inferno? São questões que a igreja pediu já em 1547 que evitássemos. Posso prosseguir? No catecismo que nós usamos, que é o catecismo atual da igreja, nós temos no artigo 3º sobre a profissão de fé o seguinte tema: a purificação final ou purgatório. Os que morrem na graça e na amizade com Deus. Então, não podemos pensar que eu estou em estado de graça, vou para o céu, vou ficar vizinho a Nossa Senhora, padre. Tem gente que pensa isso. E de onde vem essa visão? Essa visão vem do mundo grego, e o mundo grego, ele é uma cópia do mundo egípcio. Como era que o Egito ensinava sobre a morte? Na hora da morte, o seu coração, suas decisões, né? Lembram? Seu coração vai ser pesado por uma balança e as suas obras ali vão ser pesadas. Se o seu coração pesar, você será castigado. Se o seu coração ficar leve, você vai entrar no mundo dos mortos, né? Então é de lá que vem essa ideia. E no mundo grego, qual é a ideia? A sua vida é uma porção de coisas, de fatalidades, e na hora da morte vai se abrir uma cortina e você vai entrar no Olimpo. Lembram que é assim que era a doutrina dos gregos? Corta o fio da vida, você passa pelo barqueiro lá e vai para o Hades, né? E algumas almas vão para o Olimpo. Então, aqui é exatamente a ideia combatida pela igreja. Os que morrem na graça ou na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a salvação. Então, o purgatório é garantia de salvação. Passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja chama, aqui é o seu catecismo, viu? Agora é o artigo 1030. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Qual é o castigo dos condenados? Eles vão ser chamados a ressuscitar para serem castigados no corpo pela eternidade. A igreja formulou a doutrina de fé relativa ao purgatório, sobretudo em Florença e Trento, fazendo referência aos textos da Escritura. 1 Coríntios 3,15, 1 Pedro 1,7. Então vão anotando, viu aí que eu não vou repetir não, vocês vão ler em casa. Como eu disse, não vou fazer exegese com vocês, vai ser doutrina. E doutrina é mais árido do que Bíblia. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. Aqui eu vou citar Mateus 12:32. No que concerne às faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é verdade, dizendo que, se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente, nem no século futuro. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no tempo presente, ao passo que outras no tempo futuro. Vou terminar aqui. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, do qual já a Sagrada Escritura fala. Judas Macabeu, eis porque ele mandou oferecer este sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. 2 Macabeus 12:46. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou
a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor. Prova. Onde está a prova de que essa fala é verdadeira? Por que que o Vaticano é o lugar onde está a Basílica de São Pedro? Porque quando ele morreu, crucificado, ele foi sepultado ao lado de um lugar chamado Troféu de Gaio. Ali ao lado, os discípulos de São Pedro levaram o seu corpo. Por que que a gente sabe que era ali? Porque havia o costume de enterrar a pessoa perto de onde morria. Não é à toa que geralmente nas igrejas antigas você tinha também sepultamentos. Aí o pessoal diz assim, olha, aqui era o rico, aqui era tudo o pessoal que leva para o marxismo, né? Ó, o rico era aqui, o pobre era aqui, tudo besteira, gente. O pessoal inventa cada loucura. Não, enterravam na igreja, por quê? Porque eles queriam, no dia da ressurreição, que o corpo fosse levantado ali e que eles estivessem no lugar onde passaram a vida, né? Na igreja. E também o costume judaico era de sepultar a pessoa onde ela morresse. Logo, o túmulo de São Pedro está exatamente em cima de onde ele foi sepultado. E as primeiras igrejas cristãs eram levantadas onde? Em cima dos túmulos dos mártires. Isso é a prova de que eles, naquela época, já rezavam pelos mortos. Aqui estou falando do século 2, 3 e 4. A igreja sempre honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico. Outra coisa importante, a missa não foi inventada pela igreja. Nós temos relatos eucarísticos já no ano 70. São Paulo, quando escreve a Tessalônica, já fala sobre elevar a carne e o sangue do Senhor e não comer a Eucaristia com o pecado mortal, para não comungar a própria condenação. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Terminando, levemo-lhes socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados por seu pai, citação, Jó, capítulo 1, versículo 5. Por que deveríamos duvidar de que as nossas oferendas em favor dos mortos levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. E aí vocês vão conferir homilia de São João Crisóstomo em 1 Coríntios 41, 5. E terminando essa outra parte, ainda, as penas do pecado. Catecismo da Igreja Católica Atual, 1473. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado, suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se por meio de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e por diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do homem velho para revestir-se do homem novo. E aqui eu encerro essa parte da citação do catecismo. Concluindo, e aí eu vou abrir para perguntas. São que horas? 9h40, está na hora. Vamos agora ser didáticos e concluir. O purgatório, então, vai durar até quando? Agora vamos entrar num tema que a igreja chama de novíssimos. O que são os novíssimos? Deus fez 5 grandes promessas. Dessas 5 grandes promessas, ainda faltam acontecer 2. A ressurreição de todos os fiéis e a sua segunda vinda. As outras 5 promessas
que Deus fez, ele cumpriu todas. Essas duas promessas que ainda faltam, a igreja chama de novíssimos. Por que são os novíssimos? Porque são os assuntos que nós estudamos por último e também são aqueles que ainda vão acontecer. Os novíssimos sobre a morte são inferno, céu e purgatório. O que é o inferno? Condenação eterna. Alma imortal, condenação eterna. O que é o céu? Salvação eterna. A alma chega no céu. E a terceira, purgatório. O purgatório, ele vai durar somente até o dia do juízo. No dia da segunda vinda do Senhor e na ocasião do seu juízo, o purgatório será extinto. E as almas que estão lá vão ser levadas para onde? Para o céu. Então, em que consiste o castigo? Na espera. Segundo a teologia lá do Fainer, que eu citei para vocês, ele diz que o castigo do purgatório consiste em quê? A alma, quando morre, quer voltar para Deus. Mas como a pessoa não está pronta, ela ainda vai esperar. E essa espera, essa angústia, é exatamente a purificação. Algumas almas que foram para o purgatório saem do purgatório antes de Jesus voltar. Como é que uma alma sai do purgatório? Nós já citamos aqui. Então é possível que as nossas orações, e aqui eu vou dar um conceito que é chamado de conceito eclesiológico. A Igreja Católica, ela se reúne onde? Ela se reúne no céu, chamada de quê? Igreja gloriosa. São os santos e santas, os mártires, esses estão no céu. A igreja militante, ou igreja que caminha, quem são? Somos nós. E a igreja padecente, quem são? Os que estão no purgatório. Onde é que essas três igrejas se reúnem? Onde é que essas três assembleias se reúnem? Na missa. A missa é o momento em que nós nos unimos aos irmãos do céu e pedimos oração, e nos unimos aos irmãos do purgatório e lhes oferecemos oração. E por que a gente reza 7º dia, 30º dia e 1 ano? Nós temos 3 ciclos de tempo. Nós temos o ciclo da semana, nós temos o ciclo do mês e nós temos o ciclo do ano. No judaísmo, nós temos, deixa eu ver se eu acho aqui enquanto eu falo. No judaísmo, nós temos exatamente o luto que era guardado de acordo com esse período. Deixa eu lembrar aqui onde é que eu encontro. Eu não lembro onde é que a gente faz as capturas de tela. Estou ficando velho. Enfim, depois eu passo para vocês no privado. Essa noção de fazer o luto de 7 dias, de 30 dias e de 1 ano já vem do judaísmo. E nós oferecemos ao 7º dia, ao 30º dia e a 1 ano, oferecemos a Santa Missa pelas almas dos fiéis. E assim, nós que estamos na terra, são 3 coisas. A gente reza pela alma que morreu, é a primeira coisa. Isso é muito importante. As pessoas hoje acham que missa de 7º dia ou de 1 mês é homenagem. Eu vou homenagear a pessoa. Gente, homenagem você faz quando a pessoa está viva. Depois que morre é o quê? É sufrágio. Então, primeiro, rezar por quem morreu. Cuidado para não transformar a missa em um culto à pessoa. A missa é para rezar pelo falecido, para ele se salvar. Outra coisa, nenhum de nós pode dizer, eu tenho certeza que essa pessoa está no céu. Não podemos dizer. Só quem pode dizer isso é Deus. Também não posso dizer, tenho certeza que ela está no inferno. Ninguém pode dizer.
Ninguém pode dizer. Só quem pode dar essa ciência é Deus. Segunda coisa que nós fazemos, vamos consolar a família. E terceira coisa que nós fazemos, memento mori. Lembremos que um dia também será a nossa passagem, a nossa Páscoa. Por isso, a gente numa missa de 7º dia, de um mês ou de um ano, a gente faz uma grande reflexão sobre a morte. Tá certo? Eu acho que eu consegui falar alguma coisa, espero não ter cansado muito vocês. Vou abrir agora as perguntas, Socorro já vai fazer uma, e aí vocês organizam com o microfone para todo mundo ouvir, tá bom? O que eu não falei direitinho, o que eu deixei de falar, ou aquilo que vocês acham que eu consiga expressar melhor, tá bom? Existe diferença entre exéquias e sufrágios? O que é exéquia e o que é sufrágio? Ezequiel é uma palavra que se refere a funeral. É tudo aquilo que se refere aos mortos. Isso é uma exéquia. Então, a missa Ezequiel, qual é? É a missa pelos mortos. Seja de corpo presente, seja de 7º dia, de um mês ou de um ano. É sempre missa Ezequiel. Tá certo? A outra pergunta era o quê? O sufrágio. O sufrágio é a oração pela alma do morto. É quando você está rezando por alguém que morreu. Pedindo que Deus seja favorável àquele que morreu. Eu sou bisneto de espírita, neto de espírita, filho de espírita, e sou batizado, mas não fiz nenhuma crisma. Então, vi muitas palavras difíceis aí, mas eu vi que tem muita coisa similar, assim, da doutrina espírita, algumas certas adaptações com o catolicismo, o cristianismo. E minha pergunta não era nem sobre o purgatório em si, era mais sobre o inferno, sabe? Porque no espiritismo a gente vê muito que não existe inferno, né? No espiritismo não existe inferno, que o inferno praticamente é aqui na Terra. E eu queria saber mais um vislumbre do inferno, porque Deus, com toda a sua bondade, luz, faria uma alma queimar a vida inteira, a eternidade no inferno, sem dar uma segunda chance a ela, alguma coisa assim. Então isso ainda fica na minha cabeça, né? Eu estou aqui para tirar várias dúvidas, eu não sou crismado porque eu ainda tenho dúvidas, então acho que isso daqui está sendo um ambiente perfeito para isso, e já ia ajudar muito a seguir esse caminho, sabe? Sua pergunta aqui me fez lembrar outra coisa que eu não disse. Qual é a única religião pontifical, sacerdotal? Catolicismo. O que é ser uma religião pontifical? É uma religião que procura estabelecer transcendência, uma ponte entre a terra e o céu. E por que é uma religião também sacramental? Porque, segundo a doutrina católica, Deus age no mundo através dos sacramentos. A missa não é uma refeição, é o sacrifício de Cristo. A confissão não é uma terapia onde você conta o pecado para mim. Você conta para Jesus, sacerdote, e ele dá a absolvição. Então, se você perceber, Lutero rompeu e também Calvino, e também Henrique VIII, rompeu com alguns aspectos da igreja. Até que chegamos na Reforma Protestante Luterana, onde ele rompe com o sacerdócio, não tem mediador mais. É você e Deus. E segundo, ele também rompe com os sacramentos. Qual é o único sacramento que ele diz que basta ter? A Bíblia e a oração. Até o batismo você pode fazer depois mais velho. Então ele rompe com isso. E por que ele rompe com isso? Eu vou dar aqui uma tese. E essa tese é séria, tá bom? Quando você vê um ataque sendo feito, você tem que ver quem se beneficia com ele. Sempre observe isso. Quem sai ganhando com aquilo que está sendo feito? Aí você vai descobrir os interessados. Queridos irmãos, qual é a tese? De onde vem a tese? E agora você vai me escutar.
De onde vem a tese de que somente uma raça é a raça escolhida e todos os outros são goim, são os povos, são de segunda categoria do judaísmo antigo e atualmente do judaísmo sionista. Então, qual é essa tese? A aliança de Abraão é só para os filhos de Abraão. Quem é que é filho de Abraão? Quem tem sangue de judeu, quem tem DNA de judeu. Nós somos goim. Para nós, qual é a aliança? De Noé. Então, para nós, somente do 4º mandamento até o 10º. Para eles, do 1º ao 10º. Então, Lutero, ou de propósito, ou sem querer, transformou a religião dele em uma cópia do mundo islâmico. No mundo islâmico, o que as pessoas fazem na mesquita? Escutam o Corão e rezam. O que as pessoas fazem na igreja protestante? Escutam a Bíblia e rezam. Observem isso. Agora, respondendo a sua pergunta. O mundo espírita, ele bebe de 3 fontes. Primeira fonte, ele bebe do platonismo grego. A ideia de almas imortais, a ideia de retorno, a ideia de mundo carnal e mundo espiritual, tudo isso é platonismo. Só que eles misturaram o platonismo com as religiões da Índia. Nas religiões da Índia é que você tem umbral, é que você tem roda de Sansara, é que você tem mundo kármico. Tudo isso vem de onde? Das religiões indianas, da Índia mesmo, daquelas religiões da Índia. Então já temos um sincretismo. E a terceira coisa, ele misturou tudo isso com aquilo que acontecia na França, que era o racionalismo moderno. Então, o espiritismo, ele nasce de onde? Houve uma tentativa de remover a Igreja Católica com a Revolução Francesa. Como eles viram que não conseguiam, eles precisaram, então, dar uma religião no lugar do catolicismo. E aí você tem um investimento no espiritismo kardecista. E o espiritismo kardecista, ao longo dos, acho que séculos já, né? 2 séculos, né, dele? Por aí, né? 1 século e alguma coisa. Ao longo desse 1 século e alguma coisa, ele também foi formando uma amálgama com outras religiões. Então, o espiritismo, ele não é nem o mesmo de Kardec, nem é o mesmo platônico, nem é o mesmo da Índia. Porque ele já sofreu uma grande mutação. E quem fez essa grande mutação foi o jovenzinho Chico Xavier. Então, ele é um dos responsáveis pelo espiritismo ganhar a forma que tem hoje, especialmente no Brasil, e depois voltar para a França com esses moldes. No espiritismo, nós temos algumas coisas que são delicadas. Primeira delas, nós temos o determinismo. O que é o determinismo? Eu estou passando por isso, porque em uma vida passada eu fiz isso, 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 que é o ciclo kármico ou a roda de Sansara. Quando você tem esse determinismo, você tira toda a liberdade do homem. Qual é a sua liberdade enquanto ser humano? Aceitar o meu karma para não voltar como uma barata. Aqui eu, claro, estou fazendo um comentário jocoso. Segundo problema do espiritismo, você tem uma noção de que as almas, elas vêm e vão deste mundo. E na própria palavra de Deus, você já tem a clareza de que todo mundo nasce apenas uma vez. E, padre, por que isso é importante? Porque você quebra a ideia com o espiritismo, você quebra a ideia da linearidade da vida. Se a vida são constantes ciclos, eu sei que dentro da doutrina espírita existe um momento em que a alma transcende, em que a alma evolui e ela vai para uma dimensão maior. Ela vai para um círculo diferente. Mas até que isso aconteça, a pessoa tem várias idas e vindas para cá.
Então, o Espiritismo, ele ganha força por qual razão? Vou dizer duas. Primeiro, não me interpretem mal e nem achem que isso é preconceito. Primeiro, pela facilidade. É muito mais fácil eu compreender as doutrinas espíritas do que eu compreender doutrina católica. O catolicismo, ele é mais sofisticado. Segunda razão, no espiritismo você tem um imediatismo. Ou seja, eu consigo ter as respostas que eu quero. Eu consigo ter as respostas das 3 perguntas que o ser humano se faz. Quais são as 3 perguntas que todo mundo se faz? Como devo agir? O que posso conhecer e o que devo esperar? No Espiritismo, essas respostas são dadas à luz das doutrinas dos Espíritos. E aí você tem, e aqui você tem um negócio complicado, que é uma espécie de corruptela do que seria a comunhão dos santos. Quando eu preciso contactar o mundo espiritual, no Espiritismo, como é que eu faço? Inclusive, é a base, né, do nome Espiritismo. Eu faço o quê? Eu invoco os mortos. E o que é a invocação dos mortos? Abrir uma porta. Você está abrindo uma porta na hora que você invoca mortos. Se a sua casa está com a porta aberta, só vai entrar gente boa? Então, nunca se deve fazer comunicação espiritual que não seja pelo Espírito Santo. Quem faz comunicação espiritual sem ser pelo Espírito Santo, paga um preço caro. Porque esta pessoa pode, inclusive, ter acesso a um demônio. Porque, segundo São Paulo, os deuses dos pagãos são demônios. E os demônios, eles precisam de seres humanos para agir no mundo. Então, essa é a complicação, tá bom? Não sei se lhe ajudei. Se tiver alguma outra pergunta, pode fazer, porque às vezes a gente usa uma linguagem que é uma linguagem para quem já é de igreja. E a linguagem, ela deve ser usada para facilitar. Quem usa a linguagem para distanciar as pessoas está agindo de má fé. Então, se eu usei algum termo ou alguma coisa que você diz, padre, isso aqui ficou confuso, pode perguntar. Nesse trecho de Romanos, dá uma brecha para o Espiritismo. Você vai dizer que São Paulo está herege? Peraí. Romanos 11, eles também, se não permaneceram na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Enxertar onde, minha irmã? Enxertar na vida de Deus, não é renascer. Existe uma leitura que as pessoas fazem da Bíblia, que é uma leitura complicada. Essa não fala sobre voltar à vida. Inclusive, é nessa carta que São Paulo diz que todo mundo nasce apenas uma vez. Padre, eu sou ex-testemunha de Jeová, certo? Recém-convertido. Sou batizado na Igreja Católica. Aos 2 anos, a minha mãe me batizou. Porém, essa caminhada dessa outra religião, eu segui aí até os meus 19 anos. E realmente faz total sentido o que o padre mencionou com relação à doutrina que eles mencionam lá, que é justamente o que fala lá no livro de Eclesiastes, que os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Então, quando a gente morre, a gente entra num sono profundo. Baseado nisso, eles falam também, que é a doutrina que foi incutida em mim, que o salário pago pelo pecado é a própria morte. Então, quando você morre, literalmente você paga os seus pecados, você entra nesse sono eterno e você aguarda ali a ressurreição para que você possa ser julgado se você vai ficar ou não na terra prometida, né? E baseado nisso, tem um pretexto muito grande também que é mencionado lá, que eu queria tentar entender. Eles falam que o inferno é a própria sepultura. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que eu já li muito, que eu acho que é Pedro que fala que quando Jesus morre, ele vai até a sepultura. Então, eu aprendi que o inferno já é a própria sepultura. Então, são textos, se o padre percebeu, são textos que ficam pulando de um livro para o outro, de um livro para o outro, mas não tem um contexto baseado numa continuidade do ensinamento. Então, isso eu queria entender, o que seria esse salário pago pelo pecado, que é a própria morte,
que os mortos não estão cônscios de absolutamente nada, que a nossa alma é o nosso corpo, a nossa matéria, e o nosso espírito é o fôlego de vida, que foi quando Deus soprou nas narinas de Adão lá, que veio ser o nosso espírito. Então, eu queria tentar entender o porquê dessa doutrina e como se encaixa no que o padre mencionou aqui sobre o purgatório. Primeiro, bem-vindo, né? Espero que você esteja bem e tenha já se situado como católico, com a alma católica. São várias coisas, se eu esquecer, você me recorda. Primeira delas, para a gente poder avançar e encerrar, você perguntou sobre o salário, né, do pecado e a morte. Aqui nós temos uma questão que é de semântica. Por que a Igreja Católica ela mantinha a interpretação das Escrituras restrita? Para não acontecer exatamente o que Lutero queria que acontecesse, que é o chamado de livre exame. O que Lutero defendia? Cada um tem o Espírito Santo, então cada um é capaz de ler as Escrituras e interpretar. Só que nós temos problemas, e vocês acompanham na missa, que uma palavra você já abre um campo de reflexão muito grande. Qual é a palavra que se usa para sepultura? No hebraico é a palavra Sheol. O que é o Sheol? Descer ao pó da terra. Não é a sepultura, é você descer ao pó da terra, ou seja, você voltar ao início. Voltar ao pó da terra. Já a palavra em grego, que é a palavra Hades, ou Hades, significa o quê? A mansão dos mortos. Se eu vou usar a expressão Hades, que é o nome do deus do submundo, significa descer. Só aí você já tem uma confusão. O que é morrer? Para o judaísmo antigo, morrer era acabar. Judaísmo não tem noção de ressurreição. A ressurreição só vai entrar na Bíblia a partir do livro de Daniel. O que era o céu para um judeu antigo? Durar muitos anos, ter muitos filhos e ter muitos bens. Quem é que vem falar que depois da morte Deus vai recompensar? Daniel. E Daniel já é um profeta próximo da época de Jesus. Daniel já prega ali pertinho da perseguição dos gregos. Depois você vai ter a pergunta que você está fazendo, né? Que é, descer à morte não é descer à sepultura? Não, porque o próprio Jesus fala que existe um castigo que é um fogo que não se extingue. Um fogo que não se apaga. Qual é a complicação de entender Bíblia? É porque todo judeu prega com coisas que ele vê. Então, para eu entender, eu tenho que voltar ao tempo de Jesus. O que Jesus via? Que fogo era esse que não se apagava? Havia em Jerusalém, fora da cidade, um grande lixão, era um morro, onde as pessoas jogavam lixo da casa, e embaixo tinha gente que ficava queimando e revirando esse lixo para que nada ficasse sem queimar. Então o Senhor está dizendo, é uma comparação, isso aqui é o realismo judaico. Ele está dizendo que as pessoas que não se acertaram na vida, que não fizeram coisa boa, que não procuraram ser santas aqui na terra, que fizeram outras pessoas sofrerem, que derrubaram os pequeninos, essas pessoas vão ser jogadas fora do reino, como o lixo era jogado fora. E por que jogavam lixo? Por que você não pode guardar lixo em casa? O que é que o lixo traz, gente? Contaminação. Pegue uma laranja boa, bote num cesto de laranja novinha. O que é que vai acontecer em um dia? Todas apodrecem, porque o lixo contamina. Então você tem que queimar, porque o fogo acaba com a contaminação. Então o inferno é esse lugar. Olha aqui, olhem as camadas. Primeira camada, inferno, fogo que não se apaga. Ou seja, castigo eterno. Segundo, o que é a morte? Para o judeu é voltar ao pó. Acabar. Não poder mais rezar, não poder mais cuidar da sua família, não poder mais trabalhar, não poder mais viver sobre essa terra. Mas o que é a morte para Daniel e para o mundo grego? Que é o que Jesus apregoa. A morte é
descer à mansão dos mortos e ficar preso lá. Ficar preso lá, porque o demônio é que tinha a chave da morte. Aí Jesus, quando foi até a mansão dos mortos, pegou as chaves da morte e abriu. Então agora nós não vamos ficar mais presos lá. Era por aí que você estava esperando? E qual era a outra pergunta? Sobre o sono, né? Sobre o sono, né? Sobre essa questão, o livro do Eclesiastes é um livro escrito para catequizar. Jesus responde essa pergunta na parábola do rico e de Lázaro. Lázaro tinha consciência do que se passava aqui na terra? Não. Em partes. Ele só lembrava que aqui na terra ele tinha os irmãos dele. Mas Abraão sabia o que se passava? Sabia. Tanto que Abraão foi lá e disse, Lázaro era assim, você era assim. Então, os que estão no céu têm condição de enxergar, de ver o que se passa sobre a terra. Já os que estão no purgatório e no inferno não têm mais acesso. Isso, é nesse que eles não têm mais consciência, né? E sobre o sono, aí você tem uma questão que é até uma questão de hermenêutica. O sono é na alma ou é no corpo? Tanto que quando você dorme, a psique continua. A mente continua sonhando. O que é o sonho? É a mente, ó, eu estou acordado, viu? Estou aqui, gerando bagunça na sua casa. E o corpo é que cansa e que entra em estado de não consciência. Então, o que é esse sono? É exatamente o estado que o corpo fica, tá bom? Alguém ia perguntar outra coisa? Pessoas se suicidam e vamos responder. Estão perdoados os pecados quando você se confessa. Vai passar lá. Tem que ser batizado. Quem não é batizado, aí vai... Não passa. Segundo o que nosso Senhor falou quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É a doutrina de São Cipriano, extra ecclesia nulla salus. Então, todos nós precisamos ser batizados. O batismo é condição de salvação. Agora eu lhe repito o que eu disse logo no começo. Eu não posso dizer quem se salva e quem não se salva. Se Deus quiser salvar uma pessoa não batizada, Ele pode salvar? Mas nós vamos ficar esperando? Entendeu onde está o grande ponto? Jesus foi bem claro quando disse, indo pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho. Qual é a nossa missão? Eu não quero ser grosseiro com você, nem é a minha intenção. Qual é a nossa missão? É saber quem se salva e quem não se salva? O que é que ele pediu para nós? Indo pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, são duas coisas. Quais são elas? Crer e ser batizado. Quem não for batizado, quem não crer, será condenado. Ela perguntou aqui, Helenice, sobre os... E tem uma pergunta ali atrás, né? Faça. Primeiro, uma observação sobre o espiritismo. Porque se há uma reencarnação, Jesus não é salvador. Também tem a questão soteriológica, que a gente chama. Soter, em grego, é salvar. Se você está sempre dependendo das evoluções da própria vida para se salvar, né, para poder ascender até a dimensão, até o quinto anel, essa parte você não lembra, né? Você só foi até o terceiro anel, né? É do quinto anel, se não me engano. Se eu já me salvo por mim mesmo, que é o que ela está dizendo, então não existe salvação em Jesus, não existe justificação. A salvação não é um presente, ela é uma aquisição. A minha pergunta é sobre a cremação. Então a Igreja Católica não aprova a cremação? Não aprova. Somente se for alguma questão muito específica. Se for por uma questão religiosa, não. O que é uma questão religiosa? Segundo o mundo indiano, na hora que você está cremando o corpo, você está naquela hora também purificando a pessoa. E tem algumas pessoas que querem fazer isso para se purificar. Quem faz cremação por causa de purificação, a igreja não aprova.
Para a igreja, nós fazemos a mesma tradição judaica. Qual é a tradição judaica para um morto? Lembra-te de que é pó? Então a pessoa tem que ser colocada onde? Na terra. Nós usamos caixão. Os judeus nem caixão usam. Eles usam o caixão somente para fazer o velório. Depois, a pessoa é enrolada em um tecido, que é o sudário, e é colocada na terra para que volte à terra. Mesma coisa fazem os muçulmanos. Muçulmano também é enrolado, né, num pano e só isso. Mas católicos, sepultura. Se houver alguma necessidade, como ausência de espaço ou uma questão sanitária, a igreja faz exceção. Padre, é por uma questão sanitária, né? A pessoa teve ali uma contaminação que, se for botar na terra, vai contaminar a terra. Crema. E depois coloca as cinzas onde? Na terra, no cemitério, no túmulo. Não pode ficar com cinza em casa, viu? Nem cinza no mar. Bota a cinza no túmulo da família. Viu? Era essa a pergunta? Expliquei? E sobre o ato de a pessoa cometer um pecado na hora da morte. Qual é o pecado que o suicida... Eu vou usar essa palavra, mas, por favor, não é querendo ferir ninguém. Qual é o pecado que a pessoa que tira a própria vida comete? Contra qual mandamento? Contra o quinto, que é não matar. A pessoa tirou, Deus me livre, né? Mas a pessoa tirou a própria vida. Então, a pessoa que cometeu esse pecado, ela, ao mesmo tempo, tirou a própria vida e cometeu um pecado, né? O pecado de matar a si mesmo. Neste caso do suicídio, e aqui, meus irmãos, por favor, não vão sair por aí dizendo essa pessoa está condenada ou não está condenada. Havia até uma questão séria que o Papa São João Paulo II já corrigiu. Qual era essa questão? Até o cemitério dos suicidas era separado. Até o cemitério era fora, para não colocar em Campo Santo. Os cemitérios são criação da Igreja Católica, vocês sabem, né? Depois é que no século XX vai passar para a administração civil. Mas o cemitério foi criado e era um campo santo. No meio do cemitério tem o quê? Uma igreja, uma capela. E aquele campo é um campo santo. Como as cidades cresceram, não se sepultava mais dentro da igreja. Então sepultavam ao lado da igreja ou num terreno da igreja. Eu ia falar de quê? Agora eu cheguei nisso aí. Muito bem. Então, o que São João Paulo II disse? Até santas missas, algumas pessoas não queriam oferecer por quem se cuidava. Papa São João Paulo II, seguindo um dos conselhos de São João Maria Vianney, diz exatamente o que eu falei aqui. Só quem sabe o destino da pessoa que morreu é Deus. E pode, aqui eu vou abrir uma brecha muito grande, pode acontecer que a pessoa, durante o ato de tirar a própria vida, tenha se arrependido. Só que não deu mais tempo de se salvar. É um ditado, eu não encontrei nos livros de São João Vianney, mas eu vou dizer. É que um senhor tinha pulado de uma ponte, lá na França, e se matado. E eu não encontrei isso no texto, mas a história, ela ilustra. E durante o período do 7º dia, 30º dia, a esposa chorava todo dia, desesperada. E São João Vianney, segundo essa fonte que eu não encontrei, perguntou, por que você chora tanto? Não é porque meu marido se matou, ele não teve salvação. Aí São João Vianney, que tinha dom de ciência, disse para ela o seguinte, ele pulou de uma ponte, e entre a ponte e a pedra, ele se arrependeu. E Deus reconheceu o arrependimento dele. Então, continue rezando por ele até que ele saia do purgatório. Né? A doutrina da igreja diz que a gente não deve, de modo nenhum, cometer esse pecado, porque ele é um pecado que, é claro, psicologicamente tem várias motivações. Desistir da vida, alta pressão, a pessoa está tão pressionada que não vê outra saída, tristeza profunda, depressão profunda, dívida, traição, tudo isso é gatilho para...
e algumas pessoas cometem. Eu não vou entrar no mérito de julgá-las, mas a gente pode, sim, rezar por aqueles que morreram, mesmo que tenham suicidado. Tá bom? Devemos evitar rezar por aqueles que durante a vida apostataram da fé, que abandonaram a fé. Esse a gente deve evitar, porque durante a vida eles escolheram. Mas quem no leito de morte se converteu, reza junto. Como explicar-se, como combater a ideia protestante da predestinação? A predestinação, ela vem também dos escritos de São Paulo. É uma ideia corrompida que vem dos escritos de São Paulo. Essa ideia da predestinação, ela vai encontrar um amparo também em Orígenes. Orígenes é que vai, citando São Paulo, dizer duas coisas que a igreja não reconheceu. Primeiro, a doutrina da apocatástase, que é de que todas as coisas vão ser repassadas e que até aqueles que se perderam vão ser recuperados. E essa ideia que você está trazendo, que é da predestinação, é a ideia de que Deus já escolheu as almas que vão ser salvas. E que não adianta, porque quem foi escolhido para ser salvo, vai ser salvo. E quem não foi escolhido, não adianta. Como é que nós combatemos isso? Nós combatemos isso por todos os escritos da Bíblia que falam sobre o livre-arbítrio. Que o ser humano, Salmo 1, quem escolhe é o ser humano, não é? Ponho na tua frente a morte e a vida, escolhe, pois, a vida. Então, toda a Bíblia fala em escolha. E o próprio São Paulo também fala em escolha. Então, a predestinação ela já é uma interpretação errada sobre os escritos de São Paulo. Então, toda alma, quando morre, ela vai para o purgatório ou existe, ou em casos, não sei se tem como, né? A gente saber se vai direto para o inferno. Tem almas que vão direto para o inferno porque escolheram. Quando você lê no catecismo, antes do purgatório tem a doutrina sobre o inferno. E ele fala sobre isso. O que é ir para o inferno? Pessoas que escolheram durante a vida esse caminho. Escolheram caminhar sem Deus. Enquanto você está indeciso, Deus tenta te salvar. Mas quando você escolhe, na filosofia isso se chama mal radical. E na teologia é o mysterium iniquitatis, que é quando a pessoa realmente dá o seu não para Deus. É um não radical que a pessoa dá a Deus. Aí essa pessoa escolheu, porque a morte é a cristalização das decisões. Eu vou perguntar outra coisa. Uma pessoa que, meu sogro, né, no leito de morte, veio as filhas, muito doentes, eles não queriam levar um padre para a instituição, né, e tudo. Ele queria? Ele queria. Graças a Deus. Mas aí não foi dado, né? Então, neste caso, assim, ele não foi confessado, né? Por conta, as filhas acharam que o padre estava indo lá, estava dizendo para ele que ele ia morrer, né? Que era mesmo, né? Tinha uma filha que era médica. Então, assim, as filhas achavam, né, que isso seria um mal ruim. Sim. Infelizmente. Reza por ele, mas nesse caso, com certeza, a gente não pode julgar. Não podemos. Mas seria um propício, então uma alma como esta poderia estar no purgatório. Provavelmente. Vou lhe dizer por qual razão. Na igreja existe uma doutrina que se refere ao batismo de intenção. O que é isso? Uma pessoa não teve tempo de ser batizada, mas ela queria muito, mas não deu tempo, não tinha ninguém para batizar. Eu não posso me batizar. Tem que ter alguém, qualquer pessoa pode batizar outra, até um ateu pode batizar outro. Ou batizar alguém, em caso de emergência. Então não teve, mas eu queria tanto, eu quis muito. Então, nesse caso, pela intenção da pessoa. Deus também observa a intencionalidade da pessoa. Então, no caso de seu sogro, reze também pelas outras pessoas que evitaram, né? E aqui eu vou dar um conselho santo. Todos os devotos de Nossa Senhora, que são devotos e usam o escapulário, não vão falecer sem receber os sacramentos da igreja. Então, continuem usando. Foi o que Nossa Senhora disse, viu?
Também. Mas o escapulário, Nossa Senhora do Carmo. Então, reze por quem proibiu também. E quando vocês tiverem alguma decisão assim na família, vocês podem dar um pouquinho de grosseria e dizer, não, eu vou trazer sim. Porque, gente, aí no caso, é caso de vida ou morte. É porque nós temos uma visão tão materialista que a gente acha que colocar um cuidado médico é tudo que a pessoa precisa. Não, tem horas que a pessoa precisa e pede um cuidado espiritual. Vocês sabem o bem que uma confissão faz. Vocês sabem o alívio de uma alma confessada. Não é? Quantas pessoas eu fui fazer a unção dos enfermos e confessar e a pessoa depois faleceu. E tantos outros também que receberam a unção e sobreviveram. Então fiquem tranquilos.